Fala, meus amigos do YouTube, aqui Regis HP trazendo para vocês pela primeira vez aqui no canal um vídeo sobre Harry Potter Magic Awakened, o novo jogo aí de cartinha do Harry Potter que saiu tem mais ou menos um mês aí. E eu vou estar mostrando aqui para vocês o deck de Bellatrix que eu usei para poder estar pegando, olha só, o grande mestre na fila PVP solo. Galera, esse deck é um deck muito forte. Estou com o meu Echo aqui no nível 16 lendário da Bellatrix. Eu recomendo vocês estarem utilizando lendário. É possível tá dando certo também com o roxo, né? Que é o épico. Só que com a Bellatrix lendária os comensais vão dar mais dano. Bom, vamos começar do início. Como que funciona a Bellatrix? Bom, a Bellatrix ela vai ter uma barrinha abaixo do teu HP, essa aqui, a barra de perda, no caso, que quanto mais dano você dá nos oponentes, na verdade não é quantidade, é quantas vezes você bate. Vai enchendo essa barrinha. E quanto mais hits você der, mais rápido ela enche. No caso, não importa o dano em si, e sim hits. Quanto mais você bater, mais essa barrinha vai encher rapidamente. E quando ela enche, como mostrou ali no vídeo, nasce um comensal da morte que vai estar dando um crucio na boca do inimigo, se ele estiver próximo. Olha lá, o comensal dando um crucio no inimigo e que dá bastante dano. E o inimigo acaba tendo que lidar com o comensal que você invocou e você pode estar atacando ele de outras formas. E no início é só um comensal da morte que nasce, mas depois, quando essa barrinha verde ela resetar, voltar para roxa e você estacar ela de novo, vão vir 2 comensais, e quando acontecer de novo, na última vez, vai vir 3 comensais da morte. Então vai ser 3 crucios, o que vai dar bastante dano e muito trabalho para os adversários. Bom, agora indo para as cartas. Existem 2 tipos de deck da Bellatrix, um focado em feitiços, que no caso é o que eu uso, uma das variações, outro focado em invocações, o que no meu também tem. Na verdade tem um deck só de feitiços e um deck só de invocações. Esse que eu montei é quase um misto dos dois, e eu vou explicar do porquê. No deck que gira em torno de invocações, você escolhe várias invocações que vão bater muitas vezes no inimigo em pouco tempo. No caso você usa o Monster Book, usa as aranhas, usa também o... esqueci o nome dessa carta aqui, os Diabretes. E você também vai estar utilizando, um exemplo, Centauro. Você vai estar utilizando criaturas que batem rápido para poder estacar sua barrinha o mais rápido possível para poder estar invocando os comensais. Mas aí no caso, eu não uso essas cartas porque como a gente teve aí recentemente o Ronin, muitas pessoas estão usando o Ronin de primeiro até de segundo nas filas ranqueadas, o que quebra bastante esse combo de criaturas, porque quando o Ronin ele destrói, se eu não me engano é 10 ou 6, acho que são 6. Quer ver? Na partida de todos os adversários, o dano de investida, aqui a cada 6 inimigos derrotados, o Ronin invoca uma peça de xadrez de bruxo, o rei, que é uma peça que é praticamente um Perpetual Locomotor. Então não é interessante estar utilizando essas invocações pequenas para poder estar subindo, porque com certeza você vai pegar 99% dos seus adversários no teste de Ronin e você pode acabar tomando esse counter. E como você vai estar dependendo das criaturas, você pode acabar não estacando, vai estar dando uma peça de rei para o inimigo e vai estar tomando muito dano. É fácil de lidar, se você tiver um dano em área com incêndio ou com fringo, você consegue estar lidando. Mas eu preferi evitar porque eu estava tendo dificuldade contra esse problema do deck focado em invocações. E também tem um deck focado em feitiços, que no caso utiliza a Thunderstorm, utiliza o incêndio, principalmente o Atmosphere Charge, e também utiliza o Orbe d'Água, porque enquanto o oponente estiver dentro da bolha, ele vai tomando dano por segundo, o que essa aqui, ó, o que gera muitos pontinhos naquela barrinha da Bellatrix. Também já vi variações usando Protego Diabólica, enfim, são várias, mas esse aqui foi o equilíbrio que eu consegui achar para poder estar lidando com as cartas que estão no meta atualmente, principalmente o Ronin. Vamos explicar agora carta por carta. O Prior Incantatem, ela copia o último feitiço que você vai estar utilizando, então eu deixo ela principalmente para duplicar
ou a Thunderstorm, ou então o Atmosphere Charge, porque elas são as principais cartas desse deck, para falar a verdade. Você vai estar tentando estar utilizando essa carta aqui mais vezes, ela é a principal carta do deck. A minha eu dei sorte do meu F Bellatrix lendário, vim dando mais 2 para ela, então a minha tá no nível 13. E você e um combo que vai estar utilizando com a Thunderstorm, muito importante, vai ser utilizando junto com a Hermione. Para quem não sabe, a Hermione ela usa um feitiço junto com você, tem um pequeno codalzinho, e você vai estar utilizando 2 Thunderstorm que vai estar praticamente enchendo sua barra inteira da Bellatrix. Aí você pode perguntar, ué Hellis, por que a gente não deixa a Hermione de primeira para já começar dando esse combo? Bom, eu explico. Porque, como eu disse, as pessoas estão usando o Rony, porque como agora a gente tem a Minerva, que é praticamente um Rony, só que piorzinho, tá muito fácil de lidar com invocações, e como o deck de invocação tá no meta, muitas pessoas estão deixando o Rony de primeira e uma Minerva de segunda ou de terceira. E se você usar uma Hermione, e também tem o problema da Ivy, né, que as pessoas estão utilizando bastante de primeiro. Se você está utilizando a Hermione de primeira, vou deixar ela aqui, corre o perigo de você lançar sua Hermione, usar o seu Thunderstorm, porque ela é muito fácil, porque assim que você invoca ela, usa um feitiço, ela imediatamente já copia, mas corre o risco de você tomar uma Ivy ou tomar um Grom e perder a Hermione sem conseguir estar extraindo mais o potencial dela. E também não vale muito a pena deixar de primeira, porque você vai estar utilizando 2 Thunderstorm com a Hermione. Se você der sorte de enviar um Priori Cantate na sua mão também, você pode estar utilizando 3, que vai ser um seu, um do Priori e um da Hermione, o que você vai encher quase instantaneamente uma barra da Bellatrix. Só que não é muito bom deixar isso no primeiro, por quê? Porque você vai estar estacando a barra da Bellatrix pela primeira vez, então você vai gastar um Companion e muita mana, no caso vão ser 6 de mana se você conseguir estacar só com a carta Hermione, mas se você quiser ter certeza de usar o Prior Encantar tem junto, você vai gastar aí 6 mais 7 de mana, vai dar 12, 13 de mana e um Companion para poder estar invocando só um comensal, o que não é tão interessante. Então, qual que é o macete que eu estou usando nesse deck? Eu estou usando, focado principalmente aqui na Thunderstorm. Eu utilizo ela sozinha no início, eu deixo a Cassandra, porque Perpetual Locomotor está vindo muito forte nesse meta aí, também o deck do dragão, do ovo, né, no caso, e eu gosto de deixar a Cassandra de primeiro para poder estar me defendendo dessas ameaças que podem estar vindo no início do duelo. E eu vou enchendo a barrinha da Bellatrix no normal, jogando na moral, jogando um incêndio para estar limpando as tropas inimigas, então até mesmo está dando direto no oponente, ou enchendo com Atmosphere Charge, que bate bastante rápido e que também ajuda a gerar rapidamente a barrinha da Bellatrix da passiva. E eu invoco o primeiro comensal sem estar utilizando a Hermione. A Cassandra, é importante a gente colocar ela o mais rápido possível no duelo, principalmente quando o duelo começar, você já coloca ela no cantinho ali da arena, onde o cara não vai conseguir dar uma Ivy para poder tirar ela, você deixa ela bem no cantinho, geralmente nesse cantinho assim da arena, é bom você estar colocando ela, porque aí já vai estar girando o cooldown da sua Hermione para poder estar vindo na sua mão. Então, a gente vai farmar a primeira parte da passiva da Bellatrix na moral, sem estar utilizando a Hermione, e a gente já vai ter um comensal da morte e já vai estar estacando para a segunda. Lembrando que na passiva da Bellatrix, quando você tiver com a barrinha roxa, você vai estar estacando, porém, você vê quando ele estaca, a barrinha vai ficar verde. Quando essa barrinha estiver verde, não adianta você continuar atacando feitiço, porque não vai estar contando. Ó, nesse momento, mesmo lá a nuvenzinha dando hit, a barrinha está diminuindo para dar um cooldownzinho. Então você guarda esses seus feitiços que batem quando a sua barrinha estiver verde, porque não vai estar contando. Você guarda para quando ela resetar e voltar roxa, aí você vai estar estacando novamente. Aí quando a gente tiver a Hermione na mão já, como a gente já vai ter usado a Cassandra cedo, já vai ter invocado um comensal, provavelmente quando a gente está utilizando a Hermione como segundo companion, a gente vai estar dando prioridade sempre para estar usando a Hermione para clonar o nosso esqueci o nome, mas Tempestade de Trovões, né? Thunderstorm. E a gente vai estar estacando quase instantaneamente uma segunda barrinha, e aí já vai vir 2 comensais da morte.
Então aqui já fica bastante interessante, porque o oponente vai ter que lidar com a Hermione, 2 comensais, e você vai estar podendo mandando um Perpétuo Locomotor para poder estar atrapalhando ele, usando a bomba bombástica com o Monster Book. E o Monster Book é outra carta essencial nesse deck, porque uma coisa que quebra o Thunderstorm, se vocês não sabem, se vocês estão tendo dificuldade com essa carta, uma carta simples que quebra totalmente o Thunderstorm é essa aqui, ó. 2 de custo, simplesmente quebra aquela carta de 6 de mana. Porque o Nebulus, ela deixa o oponente imune ao Thunderstorm, porque ele só ataca os oponentes que ele tem visão. Então, com o Nebulus, com a Nebula, né, o Thunderstorm não atinge o oponente. E como você faz para poder estar quebrando o Nebulus? Você joga o Monster Book dentro do Nebulus, vai te dar visão e o Thunderstorm vai bater. Então você vai conseguir estar estacando aí sua barrinha da Bellatrix tranquilo. Em suma, eu acabei explicando todos os feitiços, né? O Confringo e o Incêndio estão aqui só para estar lidando com o Perpétuo Locomotor, praticamente, porque quase com certeza você vai estar caindo contra o Perpétuo Locomotor e Ovo de Dragão. O Confringo, quando o Perpétuo Locomotor é invocado, ele nasce com esses escudinhos aqui, que ele toma menos dano. Quando ele tiver com o escudinho, lá, menos um, tá vendo? Aí o escudinho saiu, aí ó, 98, ele já toma mais dano. Então você espera o escudinho do Perpétuo Locomotor do oponente acabar, você usa um Confringo e vai eliminar ele de uma vez. E aí o Incêndio eu deixo ele mais pra, caso o Perpétuo Locomotor cara esteja muito upado, o Locomotor ou o Ovo de Dragão no caso, tiver muito upado e não morrer só com o Confringo, eu uso o Incêndio e finalizo. E também o Incêndio pode ser usado para estar finalizando o oponente, se for o caso. Aqui, de último Companion, eu deixo o Jone, porque ele é o melhor Companion que tem no jogo, simplesmente. Gosto de deixar ele por último, porque geralmente do primeiro ou de segundo o cara vai estar usando uma Ivy. Se você posicionar bem a Cassandra, o cara não consegue te dar raiva, e caso ele dê a Ivy na Hermione, tá de boa, porque quando você jogar a Hermione, você insta vai estar jogando o Thunderstorm, então ela já vai ter feito o trabalho dela. Agora vamos para um duelo. Eu quero mostrar para vocês na prática como essa estratégia funciona. Aí achamos uma partida, Sonserino contra a Grifinória, pegamos um top rank BR aí. Vamos ver como a nossa Bellatrix sai. O cara vai estar de Perpétuo Locomotor e de Boombox. Vamos ver. Provavelmente vai estar de Hagrid. Vamos estar esperando aí para ver a primeira movimentação dele. Ver se ele faz o primeiro movimento. Se ele não faz. Ok. Fez quase esperado que tá a gente. Tá tranquilo, eu não consegui pegar a Cassandra. Aqui no caso dele tá nível 1, ele usou o Set Solution. Provavelmente vai ganhar do nosso, mas a nossa Cassandra não tá tão. Vamos dar um bolinho aqui. Tá, não me pegou junto. Ok. Fez uma Cassandra que tá mais posicionada. Provavelmente vai limpar ela agora. Mas essa Ivy foi muito strong. Monster Book. Atmosphere Charm. Eu acho que eu vou limpar essa Ivy nessa ataque, não. Tranquilo, a gente já vai invocar nosso primeiro comensal. Bombastic Bomb. Ele limpou fácil. Mas o primeiro comensal geralmente ele não faz muita coisa mesmo, não. Espera pra nossa barrinha resetar. Resetou, já lança esse nome. Ele não tem mais a Ivy para limpar nossa Hermione, provavelmente a gente vai conseguir usar 2 skills. No caso eu vou usar o Confringo, esperei a defesa do... Ela merece que tá de Hagrid também. Tá tranquilo. Agora a gente já tem 2. Aqui nos nossos comentários ela começa a incomodar. Vou colocar uma Bombastic Bomb aqui.
Opa, não pega. Eu vou limpar essas criaturas de medo aqui. Nossa, não pegou o casulo. Ó, vamos esperar o escutinho passar. Já passou. Pegamos com fim. Deve estar level 11, mas não funciona direito. Mas beleza, estamos rolando aqui. Estou junto no spawn. Acho que eu já vou dar uma última projeto para que eu já invoco os 3 pra lançar uns. O que eu tinha não, tá? Agora eu peguei no orbe dela. Pra poder passar. Pra próxima da Minerva, pra não dar trabalho depois. Aí já vou com os 3 comerciais. Depois só na melhor. Tomar personagem. Tá vindo outro personagem que eu não entendi, mas ficou de boa ainda também. Se eu não conseguir lidar com comensal aí, vai tomar outro. Eu acho que ele vai direto. Eu vou aqui mais 3. GG. Aí vocês viram que quando chega no finalzinho do jogo, o nosso deck, principalmente nossos companheiros, eles respondem perfeitamente ao que o meta está se tornando. No início, o Perpetual Locomotor estava presente em quase todos os decks atualmente. Então você tem uma Cassandra ali para lidar com esses Locomotors. Você consegue lidar com ele facilmente, igual o Locomotor do cara estava nível 11, 2 níveis acima do meu. E mesmo assim eu consegui lidar, o meu Confringo não limpava, porém com a ajuda da Cassandra eu consegui limpar a primeira leva dele tranquilamente. E depois, conforme o duelo vai se passando, o nosso deck lida perfeitamente com o que o meta está se desenvolvendo. Depois a gente consegue estar gerando nosso segundo stack, que é Hermione. No final do jogo, quando tem bastante criaturas no início, se o cara tiver uma Ivy, provavelmente já vai ter usado para tirar ou a Cassandra ou a Hermione. Beleza, que esse cara entrou pra caramba, que ele usou na Cassandra praticamente morta. Era bem melhor ele ter guardado ou pra Hermione ou pro Ron, 100% pro Ron. Mas como o meu Ron tá por último, ele provavelmente usaria a Ivy antes mesmo, na Hermione. E quando no final do jogo, quando o campo já tá lotado de criaturas, aí a gente já tem o Ron que faz a limpa. Igual ali no finalzinho daquela partida, eu cheguei a ficar meio comprometido com o meu posicionamento, que eu tava esperando, eu esperei muito para ele colocar o Locomotor dele, poder estar usando o meu Confringo, e acabou que quando ele colocou, eu tava mal posicionado, eu não conseguiria dar o meu Confringo direto no Locomotor dele, ia pegar no Monster Book, se eu não me engano, que tava na minha frente. Então aí eu perdi muita vida até me reposicionar e fazer o que eu tive que fazer, eu perdi tempo ali. Uma trollada na qual eu perderia o jogo, muito provavelmente se eu não tivesse o Ron, porque aí o Ron fez a limpa, o cara não tinha uma Ivy para tirar, tomou o combo, tomou um rei por causa das invocações e se bem que eu acho que ele não tomou um rei no final, mas enfim. Aí no final a gente só finalizou ele com nossos feitiços, os padrões. Então, tinha 3 comensal que eu não conseguiu lidar por causa que o nosso Ron limpou toda a mana dele. Ele tinha gastado o Locomotor, Bombastic Bomb, tinha gastado mais de 9 de mana. E o nosso Ron, o Companion, limpou tudo, ele ficou sem reação. E quando ele conseguiu tirar nossos 3 comensais, já tinha estacado de novo e já veio mais 3. Então, isso aqui é um deck que está super forte para estar subindo nas filas ranqueadas do PVP. Foi com ele que eu consegui alcançar a marca de Grão-Mestre. E espero que esse vídeo tenha ajudado. Se vocês gostarem e quiserem mais ver esse conteúdo por aqui no canal, comentem aí, deixa o like para poder estar fortalecendo, se inscreve se curtir e querer mais. E é isso. Valeu, galera, e bons duelos.